Não apenas conhecimento, mas também uma credibilidade que o Dr. Almeida teria dificuldade em contestar publicamente. Enquanto isso, a atitude resiliente de Sofia começou a mudar a percepção da comunidade. Longe de ser a moça frívola que alguns esperavam que se tornasse após a fuga, ela era vista agora trabalhando lado a lado com Lucas, dedicando-se a um projeto que prometia benefícios para toda a cidade. Sua humildade em abraçar a nova vida, a coragem de ter abandonado o luxo por amor e propósito, começou a inspirar. Pequenas manifestações de apoio se tornaram mais frequentes. Comerciantes, pequenos agricultores e até mesmo alguns funcionários públicos de baixo escalão, que se sentiam oprimidos pela influência do Dr. Almeida, começaram a oferecer ajuda discreta. Informações sobre os próximos passos burocráticos eram vazadas, documentos eram acelerados e uma rede de solidariedade silenciosa começou a se formar em torno de Lucas e Sofia. A avó de Lucas, com sua perspicácia e contatos na comunidade mais simples, foi uma peça-chave. Ela ouvia as conversas nas feiras, nas praças e trazia a Lucas e Sofia insights valiosos sobre o humor da cidade e as estratégias do Dr. Almeida. "Ele está perdendo o controle, meu filho", ela observou um dia. "As pessoas não aguentam mais ser mandadas. Seu projeto é a esperança de muitos." O Dr. Almeida, acostumado a ter seu poder inquestionável, começou a sentir a resistência. Seus telefonemas para prefeitos vizinhos e políticos estaduais para bloquear o projeto passaram a encontrar mais perguntas do que obediência cega. A menção do nome do Dr. Veloso e o fato de que Lucas e Sofia tinham o projeto ajustado para incluir melhorias ambientais e sociais tornava a oposição de Almeida mais difícil de justificar publicamente. Sofia, que antes se sentia isolada e envergonhada, começou a participar ativamente das reuniões com o Dr. Veloso e outros apoiadores. Sua capacidade de comunicação e sua paixão genuína pelo projeto eram evidentes. Ela se tornou a voz de Lucas em muitos momentos, explicando a visão deles com clareza e emoção, conquistando corações e mentes. "Nunca pensei que me sentiria tão realizada", Sofia confidenciou a Lucas uma noite enquanto observavam o Dr. Veloso revisar diagramas na mesa da cozinha. "É como se, finalmente, eu estivesse vivendo a minha própria vida, fazendo a diferença." Lucas sorriu, apertando sua mão. "Você sempre fez a diferença, Sofia. Eu só precisei voltar para te lembrar disso. E para te mostrar que juntos podemos mover o mundo." A onda de apoio crescia, sutilmente, mas com força imparável. O império do Dr. Almeida, construído sobre o medo e o controle, começava a ser corroído pela força da verdade, da perseverança e, acima de tudo, do amor que ousou desafiar o impossível. A próxima batalha estava chegando e Lucas e Sofia não estariam sozinhos. Com o apoio do Dr. Ricardo Veloso e a crescente, ainda que discreta, solidariedade da comunidade, Lucas e Sofia perceberam que não podiam mais apenas reagir aos golpes do Dr. Almeida. Era hora de tomar a iniciativa, de transformar a defesa em contraofensiva. O projeto da usina hidrelétrica, que havia se tornado o epicentro de sua luta, precisava sair do papel, e a melhor forma de fazer isso era expondo a verdade por trás dos bloqueios. A ideia de uma audiência pública sobre o projeto surgiu. Seria um fórum aberto, com a presença de especialistas, autoridades locais e, o mais importante, a população de Vale Sereno. Lucas sabia que era um risco. Colocar-se publicamente contra o Dr. Almeida em seu próprio terreno era ousado, mas era a única maneira de desmascarar a manipulação e mostrar a transparência de suas intenções. Sofia, com sua inteligência e capacidade de comunicação, seria fundamental nesse palco. O Dr. Veloso trabalhou incansavelmente para preparar a apresentação técnica do projeto.
Ele detalhou não apenas a viabilidade energética, mas também os benefícios ambientais, as oportunidades de emprego e o impacto positivo no desenvolvimento regional. Com a ajuda de Sofia, que organizou os dados e elaborou os argumentos, a apresentação se tornou não apenas tecnicamente sólida, mas também acessível e inspiradora. Enquanto isso, a avó de Lucas e alguns dos novos aliados trabalhavam nos bastidores, espalhando a notícia da audiência pública e incentivando as pessoas a comparecerem. Eles destacavam a importância de ouvir o outro lado da história, de não deixar que uma única voz dominasse o futuro de Vale Sereno. A semente da resistência estava crescendo e começando a dar frutos. O Dr. Almeida, ao saber da audiência, viu-se em uma armadilha. Ignorar seria dar a Lucas e Sofia uma plataforma livre. Comparecer seria confrontá-los publicamente, com o risco de sua autoridade ser questionada diante de todos. Em seu orgulho, ele optou por comparecer, decidido a esmagar qualquer tentativa de desafiar seu poder com a força de sua oratória e influência. Marcelo, a seu lado, preparava-se para defender a reputação da família e de seus próprios negócios. A noite da audiência chegou. O salão da prefeitura, geralmente usado para eventos menores, estava lotado. A presença de um renomado engenheiro ambiental ao lado de Lucas e Sofia já chamava a atenção. Quando o Dr. Almeida e Marcelo chegaram, a atmosfera se tornou ainda mais densa. Lucas, visivelmente mais maduro e confiante do que o jovem operário que havia fugido da cidade, iniciou a apresentação. Sua voz, antes hesitante, agora ressoava com a paixão de quem defendia um ideal. Ele falou sobre a necessidade de um futuro sustentável para Vale Sereno, sobre a geração de empregos e sobre a energia limpa que o projeto traria. Ele não atacou diretamente o Dr. Almeida, mas questionou a resistência sem fundamento técnico, insinuando interesses escusos. Quando Sofia tomou a palavra para falar sobre os impactos sociais e o planejamento comunitário, o salão prendeu a respiração. Sua presença, a ex-noiva que havia renunciado ao seu destino por um amor proibido, era um testemunho vivo. Ela falou com eloquência sobre a importância da participação popular, sobre a transparência e sobre a dignidade de cada cidadão de Vale Sereno. Seus olhos, que antes carregavam a tristeza da resignação, agora ardiam com a chama da verdade e da justiça. Não estamos aqui para confrontar, Sofia declarou, olhando diretamente para o Dr. Almeida, mas para construir um futuro para todos, não para poucos. Um futuro onde a voz do povo seja ouvida e onde o progresso seja para o bem comum. A reação do público foi um murmúrio crescente de aprovação. As pessoas que antes temiam se manifestar sentiam-se encorajadas pela coragem de Lucas e Sofia. O Dr. Almeida sentiu o solo tremer sob seus pés. Sua influência, que parecia inabalável, estava sendo desafiada por algo que ele não conseguia comprar nem manipular: a verdade e o apoio popular. O confronto não era apenas sobre um projeto, mas sobre o futuro de Vale Sereno e sobre quem o moldaria. A contraofensiva havia sido lançada e o jogo de poder estava prestes a mudar. A audiência pública não terminou em uma decisão formal, mas em um veredicto informal, proclamado pela própria atmosfera do salão. A apresentação de Lucas, a eloquência de Sofia e a credibilidade do Dr. Veloso haviam ressoado com a maioria dos presentes. O público, antes hesitante, agora murmurava em apoio ao projeto e o olhar atônito do Dr. Almeida falava mais alto do que qualquer protesto. Quando o Dr. Almeida finalmente se levantou para falar, sua voz, que sempre impunha respeito e medo, parecia trêmula. Ele tentou desqualificar Lucas, apelando para o passado, para sua origem humilde e para a irresponsabilidade de Sofia. Mas suas palavras caíram em ouvidos mais céticos.
O brilho nos olhos de Lucas e Sofia, a paixão em suas vozes, contrastavam com a amargura e a defensividade do Dr. Almeida. Marcelo, visivelmente desconfortável, permaneceu em silêncio ao lado de seu futuro sogro. O clímax da noite veio quando um pequeno agricultor, um homem simples que raramente falava em público, levantou-se e, com a voz embargada pela emoção, agradeceu a Lucas por dar uma chance aos nossos filhos. Outros se seguiram, falando sobre a necessidade de empregos, de desenvolvimento, de esperança. A onda de apoio popular era inegável, e o Dr. Almeida viu seu controle sobre a narrativa esvair-se em tempo real. Ao final da audiência, Lucas e Sofia foram cercados por pessoas que queriam apertar suas mãos, expressar seu apoio. Era uma vitória moral, um reconhecimento público que valia mais do que qualquer papel assinado. O doutor Almeida, por sua vez, deixou o salão apressadamente, seguido por Marcelo, com a face crispada de raiva e humilhação. Os dias seguintes foram de intensa movimentação. A imprensa local, que antes se esquivava de reportagens controversas envolvendo o Dr. Almeida, agora dava destaque à audiência pública. A história de Lucas e Sofia, a da Cinderela moderna, que trocou o castelo por um ideal, e do operário visionário que retornou para mudar o destino de sua cidade, cativou a todos. A história não era mais sobre um casamento cancelado, mas sobre a luta por um futuro melhor. O Dr. Almeida, vendo que suas táticas habituais de intimidação e manipulação não estavam funcionando, tentou uma nova abordagem. Ele convocou Sofia para um encontro particular, na esperança de apelar aos seus laços de sangue e persuadi-la a abandonar Lucas e o projeto. "Sofia, minha filha", ele disse, tentando uma voz mais suave, "você foi enganada. Esse rapaz está usando você para seus próprios fins. Pense no que está fazendo com a nossa família, com o seu futuro." Mas Sofia, que já não era a mesma moça amedrontada, olhou para o pai com uma serenidade que o desarmou. "Não, pai, eu não fui enganada. Eu fui libertada. E o futuro que estou construindo com Lucas é o futuro que eu escolho, com base em valores que o Senhor parece ter esquecido." Ela explicou que o projeto era viável e benéfico, e que a resistência dele era apenas um reflexo de seus próprios interesses e medo de perder o controle. A conversa foi tensa, e o Dr. Almeida, percebendo que havia perdido o controle sobre a filha, finalmente revelou a verdadeira motivação de sua resistência intransigente. A usina hidrelétrica de Lucas, se construída, diminuiria o valor de uma grande área de terras que ele possuía nas proximidades de uma hidrelétrica antiga e menos eficiente que era de sua propriedade. Sua oposição não era por preocupação com a cidade, mas por puro interesse financeiro e para evitar a concorrência. A máscara de benfeitor da cidade, que ele tanto cultivara, finalmente caía. Sofia, embora triste com a revelação da ganância de seu pai, sentiu uma confirmação final de que havia feito a escolha certa. O amor por Lucas não era apenas um romance, mas a porta para uma vida de integridade e propósito. Com a verdade exposta e o apoio popular crescendo, Lucas e Sofia sabiam que a batalha estava longe de acabar, mas tinham agora a força e a convicção para enfrentar o que viesse. O projeto da hidrelétrica, antes um sonho distante, estava mais perto da realidade do que nunca. A revelação da verdadeira motivação do Dr. Almeida, embora dolorosa para Sofia, foi um catalisador poderoso na batalha pelo projeto da hidrelétrica. Sofia, chocada com a mesquinhez de seu pai, compartilhou a informação com Lucas e o Dr. Veloso. A equipe, agora fortalecida por essa peça-chave de informação, sabia exatamente como proceder. O Dr. Veloso, com sua experiência, ajudou a transformar essa revelação em um argumento contundente,
Eles agendaram reuniões com órgãos reguladores estaduais e com a imprensa investigativa, apresentando não apenas a viabilidade técnica e os benefícios do projeto da hidrelétrica de Lucas, mas também os indícios claros de conflito de interesses e abuso de poder por parte do Dr. Almeida, que estava bloqueando um projeto de interesse público para proteger seus próprios investimentos em uma usina antiga e ineficiente. A maré em Vale Sereno começou a virar de forma mais perceptível. A imprensa local, antes cautelosa, agora se sentia mais segura para publicar matérias que expunham as manobras do Dr. Almeida. Artigos detalhados sobre o novo modelo de desenvolvimento proposto por Lucas e Sofia, em contraste com o poder oligárquico do Dr. Almeida, começaram a aparecer. A opinião pública, que antes estava dividida, agora pendia fortemente para o lado do jovem casal. O prefeito Costa, sentindo o apoio popular e a crescente pressão da mídia, decidiu agir. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho Municipal para rediscutir o projeto da hidrelétrica, desta vez com a presença de representantes dos órgãos reguladores estaduais e um representante do Dr. Veloso para garantir a imparcialidade técnica. Ele sabia que era um movimento arriscado, mas a oportunidade de livrar Vale Sereno das amarras do Dr. Almeida era grande demais para ser ignorada. Para o Dr. Almeida, o cenário se desintegrava rapidamente. Seus telefonemas já não eram atendidos com a mesma prontidão. Suas ameaças eram recebidas com indiferença. E seus aliados mais fracos começaram a se afastar, temendo serem associados à sua queda iminente. Marcelo, que havia apostado tudo na influência do doutor Almeida, sentiu a instabilidade e começou a planejar sua saída discreta do cenário político e social de Vale Sereno. Sofia, em particular, tornou-se uma figura emblemática. Sua coragem em confrontar o pai e sua dedicação ao projeto a transformaram de a noiva fujona em a voz da mudança. Ela passou a ser procurada por grupos comunitários e associações que buscavam apoio para outras causas, vendo nela e em Lucas a representação de um novo tempo. A avó de Lucas, com os olhos marejados de orgulho, observava a transformação. Eu sempre soube que o bem prospera, meu filho. Você e Sofia são a prova disso. Uma noite, enquanto Lucas e Sofia revisavam os últimos detalhes para a reunião do conselho, Lucas pegou a mão dela. Você foi incrível, Sofia. Nunca pensei que conseguiríamos chegar tão longe. Sofia sorriu, cansada, mas feliz. Nós conseguimos, Lucas, porque estamos juntos e porque estamos lutando pelo que é certo. A batalha não estava totalmente ganha, mas a derrota do Dr. Almeida parecia mais próxima do que nunca. O caminho árduo que escolheram estava começando a dar frutos, e o futuro de Vale Sereno, que antes parecia fadado ao controle de poucos, agora acenava com a promessa de um novo começo, construído pela força da verdade e do amor. A reunião extraordinária do Conselho Municipal foi o palco final para o confronto. O salão, maior do que o da audiência pública, estava transbordando. Não apenas os conselheiros, mas também jornalistas, representantes de associações e uma multidão de cidadãos curiosos e esperançosos. O Dr. Almeida e Marcelo estavam presentes, sentados em um canto, suas expressões tensas e pálidas, cientes de que a maré havia virado. Lucas e Sofia, acompanhados pelo Dr. Veloso, apresentaram o projeto da hidrelétrica com uma clareza e paixão inquestionáveis. Lucas falou sobre a visão técnica e econômica, detalhando os empregos que seriam gerados e o impacto positivo na infraestrutura. Sofia, por sua vez, emocionou a todos ao descrever os benefícios sociais, a energia limpa para as casas e escolas e o desenvolvimento sustentável que libertaria Vale Sereno da dependência de velhas estruturas. Quando chegou a vez do doutor,
Almeida se defender, ele tentou resgatar sua antiga autoridade, mas suas palavras soavam vazias, desprovidas da convicção que antes possuía. O Dr. Veloso, então, de forma respeitosa, mas implacável, apresentou os pareceres técnicos que desmentiam as objeções do Dr. Almeida e, mais importante, expôs o conflito de interesses. Ele mostrou como a usina proposta por Lucas e Sofia era superior em eficiência e impacto ambiental, e como a oposição do Dr. Almeida se baseava unicamente na proteção de seus próprios investimentos obsoletos. O silêncio no salão era quase absoluto, quebrado apenas pelos cliques das câmeras dos jornalistas. A verdade, nua e crua, estava ali, para todos verem. A máscara do Dr. Almeida, o benfeitor da cidade, havia caído completamente. Após um longo debate, a votação começou. Um a um, os conselheiros, muitos dos quais antes eram leais ao doutor Almeida, por medo ou interesse, agora votavam a favor do projeto de Lucas e Sofia. A pressão popular, a evidência esmagadora e a reputação em declínio do Dr. Almeida eram fatores que não podiam mais ser ignorados. Com uma maioria esmagadora, o projeto da usina hidrelétrica de Lucas Silva foi oficialmente aprovado. Uma salva de palmas estrondosa irrompeu no salão. Pessoas se abraçavam, choravam de emoção. Vale Sereno havia escolhido o futuro, e Lucas e Sofia eram os arquitetos desse novo amanhecer. O Dr. Almeida, humilhado e derrotado, levantou-se e saiu da reunião sem dizer uma palavra, seguido por Marcelo, cuja ambição havia se desfeito em pó. A influência e o império do Dr. Almeida em Vale Sereno estavam irremediavelmente abalados. Sua família continuaria a deter sua fortuna, mas seu poder político e sua reputação social jamais se recuperariam. Lucas e Sofia, de mãos dadas, foram ovacionados pela multidão. Eles não eram mais o operário e a moça rica, mas os líderes visionários que haviam ousado desafiar o status quo e trazer esperança para sua comunidade. A jornada havia sido árdua, repleta de sacrifícios e incertezas, mas cada passo valeu a pena. A vida em Vale Sereno mudaria. A construção da usina traria prosperidade, empregos e um senso renovado de comunidade. E no centro de tudo estava o amor de Lucas e Sofia, um amor que não apenas sobreviveu à adversidade, mas a transformou em algo grandioso. Eles haviam provado que a verdadeira riqueza não estava em propriedades ou títulos, mas na integridade, na coragem e na capacidade de construir um futuro melhor, juntos. O novo amanhecer de Vale Sereno havia chegado e, com ele, a promessa de uma vida plena para Lucas e Sofia, lado a lado, sempre. Anos se passaram desde aquele dia decisivo no salão da prefeitura, e Vale Sereno floresceu de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A usina hidrelétrica, um marco de engenharia e sustentabilidade, foi concluída e se tornou o motor de um desenvolvimento próspero e equitativo. Ruas foram asfaltadas, escolas reformadas, hospitais equipados, e a energia abundante impulsionou novas indústrias, gerando uma onda de empregos e oportunidades. A pequena cidade, antes adormecida e refém de um único poder, pulsava com uma nova vitalidade. Lucas Silva, agora engenheiro-chefe e um dos principais investidores da usina, era uma figura respeitada e amada na região. Sua visão e integridade o levaram a ser procurado por outros municípios para consultorias em projetos semelhantes. Ele nunca esqueceu suas origens e sempre se certificou de que a comunidade local fosse a principal beneficiária de seu trabalho. Ao seu lado, sempre esteve Sofia. Ela, que um dia foi a noiva fugitiva, se tornou uma força motriz por trás de várias iniciativas sociais e ambientais em Vale Sereno. Com sua inteligência e carisma, liderou programas de educação ambiental e workshops de desenvolvimento comunitário,
garantindo que o progresso da cidade fosse acompanhado por uma consciência social e ecológica. Lucas e Sofia haviam se casado em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, na pequena igreja do bairro de Lucas, com a avó dele como madrinha orgulhosa e o prefeito Costa como testemunha. A pequena casa da avó, que presenciou o início de sua luta, tornou-se o lar de suas memórias mais queridas e eles construíram sua própria casa nos arredores da cidade, um lar que era um refúgio de amor e simplicidade. A avó de Lucas, com o brilho nos olhos e o coração cheio de alegria, viu seu neto e sua neta de coração realizarem seus sonhos. Ela era a guardiã da história deles, a voz da sabedoria que lhes lembrava de onde vieram e a importância de permanecerem fiéis aos seus valores. O Dr. Almeida, embora mantivesse sua fortuna, viu seu império de poder ruir. Seus negócios antigos definharam e sua influência política se desvaneceu. Tornou-se uma figura isolada, um lembrete amargo de que o progresso não pode ser detido pela ganância. Marcelo, sem o apoio do ex-sogro, tentou reconstruir sua imagem em outra cidade, mas a história de sua ganância e sua participação no plano de Almeida o seguiram como uma sombra, impedindo-o de alcançar a proeminência que tanto desejava. A história de Lucas e Sofia se tornou uma lenda em Vale Sereno, um conto de fadas moderno, não sobre príncipes e castelos, mas sobre a coragem de amar, a força de lutar por um ideal e a beleza de construir um futuro juntos contra todas as adversidades. Eles provaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora capaz de mover montanhas e acender o novo amanhecer de uma comunidade inteira. E assim eles viveram felizes e realizados, um legado de amor e perseverança que iluminou o Vale Sereno por gerações.